Boa noite, boa noite. Vamos ver se alguém entra aqui no nosso Instagram. Desculpem, um pouquinho atraso, eu estava com o meu celular totalmente descarregado, eu tive que dar uma carguinha nele, eu cheguei agora da rua, né? Boa noite, pessoal, boa noite. Quem estiver me ouvindo, estiver me vendo bem aí, dá um oizinho, coloca um coraçãozinho aí pra gente saber que tá tudo ok. E aí, gente? Olá, tudo bom? Lindona, muito obrigada, gente. Muito obrigada por vocês estarem aí nessa hora, né? Eu ia fazer mais cedo, mas vocês viram, né? Teve um blackout aqui na região, aqui em toda a região dos lagos. E a luz demorou um pouquinho a voltar, e depois que voltou já estava na hora de eu partir para minha pós-graduação, então ficou impossível de fazer a live. E aí por isso eu deixei para esse horário. Então hoje, o nosso tema aqui de hoje vai ser cura metafísica. E entenda que cura metafísica não necessariamente tem a ver com só a cura física, né? Não vai ter só a ver com cura física. Ela também vai ter a ver com cura em todas as áreas da nossa vida. Porque a cura metafísica, ela na verdade é um ajuste, um acerto, um alinhamento que é provocado, é um efeito que é provocado a partir de uma correção na sua mente, no seu sentimento, né, na sua percepção. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que está no meu curso lá de metafísica, ela entrou nessa turma, né, a gente está com inscrições abertas para esse curso, e ela estava conversando comigo, ela falou: Alessandra, o que eu estou entendendo do que eu estou vendo aqui agora é que todo esse caminho ele tem muito a ver com reconhecimento. Eu falei: bingo, é exatamente isso. E o que é esse reconhecimento? É o reconhecimento de quem você é na sua natureza real. A sua natureza real não é essa natureza física, a sua natureza real é a sua natureza espiritual. Então, quem é você? Quando a gente vai falar disso espiritualmente, quem é você espiritualmente? Essa é a pergunta que você deve fazer. E esse seu espírito, ele é separado do todo? Não, não é separado do todo. Então a gente sempre diz assim, você quer, acho que é Joel que fala sobre esse ajuste, né? Mary Baker falava do pensamento correto, né? Normalmente os metafísicos bem antigos falavam desse pensamento correto. Acho que Joel usa a expressão ajuste. Então quando você ajusta essa visão sobre quem você é, a tendência natural é que as coisas em volta se alinhem. Então eu vou explicar isso melhor ainda para você. Imagina a seguinte situação: você está passando por uma situação difícil, vamos supor que seja de saúde, a sua saúde está em desequilíbrio. Então a sua saúde vem porque eu estou com esse problema de saúde porque Deus está me punindo, ou é karma, ou é porque eu fiz alguma coisa, ou o tempo mudou. Tem essas coisas que naturalmente a gente vai sendo condicionado a isso, né? E por que a gente acredita nisso? A gente foi condicionado, foi educado assim. Mas só que ao seu espírito, o seu espírito espiritual não é que deve dominar a matéria, não é o que deve prevalecer sobre a matéria. Então, se o seu espiritual ele não está claro para você, todas as circunstâncias que cercam o seu corpo físico, elas vão interferir na integridade dele. Elas vão refletir na integridade dele. Então, por exemplo, se eu acredito que a chuva me deixa resfriada, todas as vezes que eu entrar, né, e tomar um banho de chuva, eu vou ficar resfriada. Porém, se eu entendo que a chuva é uma bênção, que é algo maravilhoso, que é ótimo, eu vou tomar banho de chuva quantas vezes eu quiser e eu não vou ficar resfriada. Por quê? A condição física não vai determinar a ordem que o meu espírito tem sobre o meu corpo, que é de dominância. E como que eu faço isso, Alessandra? Como é que eu me conecto com essa situação de dominância, né, do espírito? Como é que eu me conecto com isso? É quando você começa a reconhecer o significado, o sentido do eu e o Pai somos um. Qual é o significado disso? Dessa unidade em você. O que é você ser um ser espiritual pleno e perfeito? Quando você compreende isso, quando você entra nesse alinhamento, a tua mente, o teu corpo entra em alinhamento a isso, naturalmente o físico ele só tem uma opção: obedecer. Ele só tem uma opção. Quando eu falo físico, não é só o corpo físico, todas as circunstâncias físicas.
Tem um princípio dentro da metafísica que a gente fala assim: a mente do mais forte domina do mais fraco. Eu já falei disso em outras lives, mas eu falo todas as vezes que é para você poder captar o sentido disso, captar a essência, o espírito desse fundamento. O que é a mente do mais forte dominar do mais fraco? Não é a mente que é governada pelo ego, não é a mente dos 5 sentidos, não é essa mente dos 5%, tá? É a mente espiritual, é a sua mente, onde as suas percepções se expandiram, você despertou a mente crística dentro de você, ela está em total entrelaçamento de unidade com a mente divina, e quanto mais você está reconhecendo essa relação, mais forte espiritualmente você se torna. Então, onde você pisa, é Deus pisando. Onde você está, é Deus estando com você. Onde você coloca os seus pés, aquele lugar vira um lugar sagrado. Então, naturalmente, as coisas tendem a se alinhar e a se ajustar, né? Naturalmente, algumas pessoas se curam, se sentem melhores, percebem a sua... Como é que eu vou dizer? Percebem que tem alguma coisa diferente na sua presença, né? Boas-vindas aí a quem tá chegando a primeira vez, viu? Mara? Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Quando você faz isso, quando você realmente se coloca com essa disposição e esse entendimento, como é que eu construo isso? A partir dessa história do reconhecimento. Você tem que se reconhecer um ser espiritual. Você tem que se reconhecer um ser vivendo essa relação de entrelaçamento que gera tudo. A natureza desse espírito em você é de expandir, crescer, manifestar, expressar. Manifestar, quando eu falo, é manifestar vida, amor, abundância, saúde plena, né? Essa é a natureza dele. Então, quando você entra nessa sintonia com ele, naturalmente isso vai acontecendo com você. Então, não tem milagre nisso. Não tem milagre, né? Então, a questão toda é correção. Então, você precisa corrigir o que você veio recebendo de crenças até aqui. Normalmente, crenças ligadas à dualidade, né? Ah, tá sofrendo isso porque fez coisa errada, porque tá pagando karma, tá não sei o quê. Gente, nada disso. Corrija o pensamento, se alinha à essência divina, e isso realmente se cura. E é tão verdade isso que por que Cristo curava todo tipo de doença e até ressuscitava pessoas? E ele dizia que se ele fazia, a gente podia fazer muito mais. Por que ele fazia isso? Se era karma, né? Se a gente trouxesse para esse princípio a ideia, para esse entendimento, essa ideia de que era karma, Cristo não poderia ter curado ninguém. Porque a pessoa tinha que cumprir aquele karma, era uma lei, né? De Deus, aquela coisa toda. E não é dessa forma. A gente vai rompendo, né? Dentro do curso de metafísica, a gente faz uma série de estudos a respeito dessa cura, onde a gente vai trabalhando esses princípios que embasam essa forma de reconhecer a vida dual, que é onde existe a distorção dual, né? Deus é bom e mal, ou eu estou bem e mal, ou o meu espírito, né? Você sai desse conceito de unidade, você começa a acreditar nos seus 5 sentidos, e é onde você se perde na história. Então, quando você mergulha realmente no seu espiritual, a gente fez uma aula no domingo falando disso, né? Como você se conectar ali com a fonte. Esse vídeo tá lá no YouTube, eu até postei hoje aqui nos meus stories, né? O link para quem quiser assistir de novo. Quando você mergulha nessa fonte, a tendência seu físico melhora, seu físico se alinha a essa ordem espiritual de saúde, plenitude e tudo mais. A parte financeira melhora, os seus relacionamentos melhoram, tudo se alinha, tudo se ajusta. A questão a gente vem de tradições muitas vezes religiosas que disseminaram conceitos distorcidos da verdadeira espiritualidade, que deve ser embasada sempre. Essa espiritualidade verdadeira, ela é embasada sempre na unidade. Eu e o Pai somos um, eu sou a imagem e semelhança dele, e o que ele faz eu posso fazer também, tá? Então, quando você começa a mergulhar nesse entendimento, quando você às vezes está passando por alguma situação muito complexa, que como eu conto, né, na história da minha filha, porque eu passei por isso com a minha filha, né, quando você se volta para essa presença dentro de você e você recebe instruções, é quando você se entrega. O que você entrega? Você está entregando tudo que a tua mente está dizendo para você.
Ó, vou falar por mim, pela experiência de cura da minha filha, tá? Vou falar por mim. Vamos olhar esse quadro, fazer um raio-x do que aconteceu naquela época. Eu já conhecia um pouco, né, dessa questão da cura cristã, conheci um pouco. Eu não era metafísica, mas eu conheci um pouco. Era objeto dos meus estudos no meu trabalho diário, porque eu trabalhava com terapias holísticas, eu trabalhava com reiki, eu trabalhava com energia. Então aquele universo do invisível para mim era muito real, né? Então quando a minha filha apareceu com o diagnóstico do tumor e estava sentindo muita dor, eu estava naquela guerra interna de manter o pensamento, não tentar ouvir o que a minha mente do ego, essa mente dos 5%, dos 5 sentidos, dizia o tempo inteiro: ela vai morrer, e porque ela está com câncer, e porque ela vai fazer quimioterapia e não vai resistir, ela só tinha 2 anos. Então eu vivia naquele período que a gente estava internada no hospital, né, que a gente já estava no hospital desde domingo. Fomos transferidas de um hospital para outro numa quarta-feira, então fiquei de quarta a sexta lutando, imagina, lutando com o meu ego, com os meus pensamentos, para não me deixar sucumbir com aquela crença, porque eu já acreditava que qualquer circunstância física poderia ser alterada, eu já acreditava nisso. Eu não aceitava aquilo como um castigo, aquilo como um karma, aquilo como um problema. Já não aceitava aquilo, já sabia que qualquer circunstância física pode ser alterada. Isso para mim estava muito claro. O que eu estava em busca era, em primeiro momento, lutando com esse volume de pensamentos que me vinham, que não eram os melhores possíveis, né? Vamos combinar. Seu filho está ali numa cama gemendo de dor, com a barriga, né, enorme, um monte de relatório médico que chegava todos os dias só com piora, não tinha melhora, e você tendo que se manter firme ali para não se desesperar, né? Só fazendo um adendo aqui, essa luta foi tão intensa, porque eu não verbalizava, vamos dizer assim, não concordava com o que os médicos diziam para mim, que eu desenvolvi durante aquele período, eu desenvolvi uma laringite e faringite fortíssima, que eu tive que tomar um remédio forte, tomei 2 injeções, né, super fortes, para não ter que ficar afastada da minha filha. Mas mesmo assim eu fiquei com aquela máscara para não ficar respirando ali, né, e tal, porque eu estava numa enfermaria, né, infantil. Mas só para vocês terem uma ideia da luta, porque eu estava naquela luta daquele diálogo interno, sabe, de não ter que ficar discutindo com a minha mente, né, e isso afetou a minha garganta, quer dizer, psicossomatizou para a minha garganta. Então, olha que interessante. Eu fiquei naquela luta interna. Quando eu cansei de ficar naquilo, né, eu não vou aceitar isso, eu não vou acreditar nisso, eu não acredito nisso, eu acredito na cura. Eu acredito em Deus e que isso pode ser alterado. Se muitas pessoas são curadas, a minha filha também pode ser. Eu agradeci o fato de eu estar ali sendo atendida por ótimos médicos, mas eu sabia que não era a via da medicina que ia salvar minha filha, né? Que ia curar minha filha. Eu sabia perfeitamente disso. Então, quando chega uma hora que a gente está exaurido, cansado mentalmente, cansado emocionalmente, ó, o meu mais velho, gente, meu gatinho mais velho. Quando eu estava assim, extremamente exaurida dessa guerra mental interior que eu vivia, eu soltei. De forma que eu soltei? Eu peguei a Bíblia, que era de uma vizinha, uma moça que estava dividindo o quarto comigo, e eu abri a Bíblia e peguei o trecho bíblico que dizia: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás essa montanha, sai daqui para lá, e ela irá. Aquilo ali para mim foi, vamos dizer assim, aquela rocha que você apoia os seus pés, né? Eu dizer assim, bom, se é possível transferir uma montanha, que a montanha, na verdade, é a montanha do problema que a gente enxerga, né? Se um pequeno grão de mostarda é capaz de mover uma montanha, o que dirá um pequeno tumor do tamanho de uma bola de ping-pong? Foi uma conclusão lógica e bobinha que eu fiz nesse momento, né? Eu tô rindo aqui do gato também, eu tô achando engraçado ele curioso aqui. Aí, olha que interessante, vamos descer, bebê? E aí, assim, olha que interessante. Quando eu fiz isso e eu fui em direção à minha filha, eu naquele momento, primeiro eu já tinha convicção. Eu parei com aquela guerra interna. E aí, quando eu tive assim, a plena convicção, uma certeza absoluta, eu estava entregue à minha relação com o Pai. Eu entendia, eu aceitava, eu acreditava que dentro de mim
era o espírito que estava atuando. Não era mais a minha mente, porque aquela luta interna zerou. Eu não tinha mais o que questionar, eu não tinha mais o que falar, eu não tinha mais o que lutar, conflitar. Você entende que se você já teve alguma doença ou alguém que esteve muito doente na sua família, eu tenho certeza que o diálogo era em torno dessa luta. Será que eu vou ficar bom? Não vou ficar bom? O que vai ser de mim? Será que eu vou morrer? E se eu não melhorar? E isso, não é isso que as pessoas vão projetando, vão falando? É isso. Então, exatamente isso que eu passei. Então, quando eu entendi, quando eu me apoiei naquela ideia e meio que infantilmente, né, falei, ok, se é possível tirar a montanha, que dirá um tumor do tamanho de uma bolinha de ping-pong. Então, beleza, vamos nessa. Quando eu me aproximei dela e declarei, fiz uma confissão, né, que você é a imagem, minha filha, né, imagem, você foi criada por Deus, você é a imagem e semelhança do Pai, né, Deus não criou nenhum tumor. Quando eu afirmei isso, o que eu fiz? Eu reconheci o Espírito perfeito dela, e que ela fazia parte disso. Foi isso que eu fiz. Eu corrigi o pensamento. Em mim, aquele conflito cessou, e eu fiz a declaração e o reconhecimento de que ela era um espírito, não era aquele corpo. Então, quando você faz isso, quando você usa essa declaração, quando você fala isso, você está proferindo isso, imediatamente a sensação seguinte é de uma certeza que eu não tenho como descrever para você. Se você em algum momento na sua vida teve certeza de alguma coisa, multiplica isso por 1000. Foi a certeza que eu tive. Eu tinha plena certeza de que ela, ali naquele momento que ela suspirou e relaxou, porque já não tinha mais nenhuma dor, eu tive a plena certeza de que ela estava curada. Eu me sentia em paz, sabe aquela paz que excede todo entendimento? Aquela paz que excede todo entendimento. Foi o que eu senti naquele momento. A certeza e a paz. Isso para mim é claro. Super, super claro. Dia seguinte, ela já acordou normal, barriga normal, pedindo para comer. Era a criança que ela sempre foi. E aí, depois de alguns dias, né, a equipe médica vendo a situação dela melhorada, o estado clínico melhorado, os exames já não batiam, ela voltou a repetir a bateria de exames, né, e ela repetiu toda a bateria de exames e eles constataram que aquele tumor do tamanhozinho de uma bolinha de ping-pong, tamanho exato, gente, de uma bolinha de ping-pong, que ele tinha simplesmente desaparecido, espontaneamente desaparecido. Então, quando a gente olha, eu tô aqui analisando essa história, essa experiência que eu tive com a minha filha, quando a gente observa isso, olhando com esse olhar do que qual é o elemento da cura metafísica, entendam, primeiro é cessar esse conflito interior da dualidade, vai morrer ou vai viver? A fonte divina é sempre para a vida, ponto. O primeiro conflito que você cessa é aqui da sua mente. Segundo conflito a segunda coisa que você vai fazer, trabalhar pelo reconhecimento de que esse espírito que habita você e que você habita nele é a única força atuante, onipresente, onisciente, onipotente e oniativa. É a única ação real, é a única presença, é o único saber. Quando você tem esse reconhecimento de que você faz parte disso, você está trabalhando o seu reconhecimento, você está permitindo, você está entrando em conexão com esse espírito. Você elimina outras crenças, porque quando você eliminou ali o seu conflito, você eliminou as crenças contrárias a isso. Você entende? Tá entendendo aí, pessoal? Terceiro passo é você proferir. Você está curado. O que você é? O que aquela pessoa que está ali no leito é? Não é o corpo doente. Aquela pessoa que está ali é o espírito que precisa de reconhecimento para se expressar. Então, quando você, que é a mente dominante, você está cheia do espírito, você está cheia desse reconhecimento, você é a mente dominante. Quando você chega num lugar e você declara, é como se você estivesse despertando o espírito do outro. E aí você sabe que aquilo foi executado, não quando isso veio assim, a sua mente só te trouxe uma satisfação momentânea. Você sabe que aquilo aconteceu quando você sente a paz que excede todo entendimento, aquela certeza de que a pessoa já está livre, curada, plena, tá? Então, o que acontece, né? Quando você entende essa dinâmica desses 3 passos,
e você vai começar a desenvolver, você entende que esses 3 passos, eles vão exigir de você um puro entendimento. Né? O primeiro passo é cessar esse conflito, e às vezes o conflito ele está carregado de emoções, a sua rede emocional está programada para viver esse conflito, nutrir esse conflito e viver essa loucura, né? Porque é uma loucura que a gente vive, né? Porque a gente discute com a gente mesmo, né? A gente briga com a gente mesmo e a gente fica naquela discussão, né? Viu um livro, alguém falou alguma coisa, às vezes vem gente da família e fala, ai, tadinha, tão nova, né? O que vai ser dela? Não ajuda nada esse tipo de comentário, né? Então, às vezes é melhor você ficar no isolamento, e para mim foi muito bom, eu fiquei sozinha com ela no hospital, porque meu esposo não podia ficar nós dois, então todos os dias ele ia até o hospital, né, visitar, ele passava a tarde lá com a gente, né, mas aqueles momentos em que eu ficava madrugada ali zelando por ela, né, conversando com ela, aquilo fazia toda a diferença, porque eu tinha tempo para trabalhar esse conflito dentro de mim. Esse era o ponto. Enquanto eu precisava acreditar, talvez você esteja aí passando por essa situação alguma situação, né, de dificuldade em relação à saúde ou à questão financeira, ou seja lá o que for, né, e que precise dessa cura, a primeira coisa que você deve apaziguar dentro de você é esse conflito, né? É esse conflito. Esse conflito tem que ser apaziguado dentro de você. Esse conflito tem que ser acalmado dentro de você. Ele precisa cessar. E aí, a partir do momento que ele cessa, você deve buscar algum elemento que vá despertar em você o reconhecimento dessa sua natureza espiritual, que é una com o todo, que é una com o Pai. E essa relação, ela deve ser para mim, a melhor expressão para mim naquele momento da cura da minha filha foi a minha tábua de salvação naquele momento. Porque eu já estava assim, extremamente cansada, eu já estava esgotada, porque eu já não sabia mais o que pensar, o que sentir, o que fazer, não sabia. Eu estava ali naquele estado, né, totalmente... E eu falei assim, eu não vou desistir, eu vou resolver isso, eu vou em busca disso, até que eu conseguir serenar essa briga, esse conflito dentro da minha mente, dessa mente do ego, que é o que bloqueia, vamos colocar assim, é o que bloqueia todo o fluxo espiritual que vem do seu subconsciente. Porque o contato espiritual, ele vai passar pelo seu subconsciente e ele vai chegar no instrumento da sua mente. Agora, quando a mente está muito bloqueada, a gente não tem essa escuta. A gente está vivendo no piloto automático as coisas, né? Então, entenda, são esses 3 passos. O primeiro, cessar esse conflito, e às vezes você está tão abalado emocionalmente que você vai precisar sim de ajuda para zerar a sua rede emocional, para que você tenha pensamentos mais claros, para que você se sinta mais confiante, para que você consiga realmente acreditar que aquela circunstância que você está vivendo é mutável, vou até repetir, mutável, não é que ela seja imutável, ela é mutável. O que é imutável é o seu espírito e a natureza do seu espírito de plenitude, abundância, harmonia, beleza, saúde plena, vigor. E isso é imutável dentro de você, porque dentro da sua natureza espiritual, criada pelo Pai, imagem e semelhança dele, essa é a sua natureza. E é nela que você se apoia. Seu corpo só tem uma opção na vida: obedecer. E se ele não está obedecendo, se ele está ditando regras para você, a coisa está invertida. Como a gente fala, né? O poste está fazendo xixi no cachorro. Porque muita gente vive assim. O corpo ditando as regras para suas escolhas. E tem que ser o inverso. Entenda que isso é desenvolvido, tá bom? Você pode sim fazer isso agora pela sua fé, pelo seu desejo, pela cura. Você pode fazer isso agora, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente precisa, é claro que a gente precisa ter recursos anteriores que vão preparando a nossa mente para sair dessa hipnose coletiva do sofrimento, da dor, dos ciclos de repetição, das questões dessas questões de karma, de que tem que sofrer mesmo, que tem que pagar mesmo, dessa autocrítica, desse julgamento, de achar que não merece, que só merece a coisa ruim mesmo. Toda essa caca, desculpa a expressão, mas toda essa caca
que a gente recebeu dos pais, que recebeu das famílias, que recebeu das religiões antigas, que recebeu dos professores, que foi recebendo, sabe, ao longo do tempo, que foram obras de tentativas de manipulação, retirando da gente a nossa condição espiritual verdadeira, real, né? A gente precisa ir limpando isso, a gente precisa ir eliminando isso, liberando de verdade. E aí, quando a gente não faz, quando a gente não compreende de fato essa necessidade, a gente tenta pular, né? A gente fala assim, vou declarar, tá declarado, eu tô declarando, você já tá curado. Só que dentro de você tem um conflito danado, será? Como que vai ser? Não vai, gente, entendeu? Não faz, você tá pulando etapa, né? Então, o que precisa ser feito? Eu já vou ler os comentários de vocês, tá bom? Vou ler e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, quando você compreende a essência da coisa, que esse conflito precisa cessar, porque, gente, todo processo de doença, todo processo de escassez na nossa vida, todo processo de dificuldade, ele começou com uma semente e ele está presente hoje porque criou raiz. E a gente precisa descobrir essa semente e identificar a raiz. O bonitinho tá aqui, ó, prestando atenção. Só não pode me morder, tá bom? Tá com a cara de mal. E assim, ó, a gente precisa desenvolver esse recurso dentro de nós, né? Eliminar essas crenças errôneas, manter o pensamento reto e estreito com esse divino dentro de nós. A gente precisa fazer isso. E aí, a partir do momento que você vai fazendo isso, você vai passar para a segunda fase, que é reconhecer a sua relação com o espírito, torná-la estreitinha, torná-la real, forte, presente, sabe? Reconhecer, eu sou espírito, eu não sou matéria, eu sou espírito. Onde eu estou, o espírito divino está. É ele que conduz todas as minhas células. E sabe por que isso é possível? Eu explico lá no meu curso da Academia Espiritual, eu falo sobre isso. A gente tem um DNA, que ele tem uma programação divina dentro dele. Né? Se vocês buscarem na internet, acho que é designer, eu não sei se é designer humano, alguma coisa assim, tem uns pesquisadores que fizeram realmente uma pesquisa e descobriram o código de Deus dentro do DNA. E é um documentário maravilhoso que eu vi, não sei como, assim, eu vi um trecho dele, acho que foi na internet, e depois eu fiquei procurando o link disso, não achei mais, mas se eu encontrar, pode ter certeza que eu vou compartilhar aqui com vocês. E quem encontrar primeiro e quiser compartilhar comigo, que é um grupo de cientistas falando sobre isso, esse designer perfeito da natureza, e aonde eles descobriram esse código, né, presente lá de Deus. Então, olha que interessante. Então, essa comunicação é real, ela está aqui, ela mexe com o nosso físico, quer dizer, do espírito mexendo com o nosso físico, porque a nossa programação ela foi feita dessa forma. Não é curioso, né? Isso foi feito assim, foi projetado para ser dessa forma, né? E aí, a terceira etapa dessa história, você viu, você cessou o conflito, você reconheceu a sua natureza espiritual. A terceira etapa é verbalizar, porque quando você verbaliza, a palavra tem poder, porque essa palavra que você vai verbalizar não é a palavra da tua mente, é a palavra do teu espírito. Percebe que é diferente? É uma palavra cheia de vibração, de conexão, de presença. E aí quando você verbaliza, aquilo se torna. Quando você verbaliza, aquilo é. E é tão forte que você se sente assim, parece que você vai dissolver junto com isso. Porque nada te abala. Nada te abala. Eu me lembro dessa cura da minha filha acontecer na madrugada de uma sexta para um sábado. Então, no final de semana, era uma equipe médica diferente, óbvio, né? Então, eles pegavam os prontuários dela, dos sangues, né, que ela tinha tirado, dos exames de imagem que ela tinha feito durante a semana, e olhava para ela toda serelepe no sábado, olhava para os exames, e eles seguiam os exames. Então, eles falavam coisas para mim horrendas, que qualquer outra mãe eu acho que tinha surtado ali, né? E eu, dentro de mim, só ouvi uma voz dizer assim, só sentia isso: ela já está curada, você não sabe de nada.
com todo respeito aos médicos, eu tenho um respeito absurdo com o médico, né? Eu sempre digo, o meu sonho de adolescente era ter sido médica, né? Mas não deu, meu pai me jogou lá para ser da área de direito, né? Fui embora fazer isso, enfim. Mas eu tenho um respeito absurdo por médicos. Mas entenda que naquele momento eu tinha a convicção espiritual de que já estava curada, já estava feito. Então ele podia dizer todos os prognósticos, as previsões, as possíveis saídas, e que nada daquilo me abalava, porque eu estava em paz, naquele estado de paz que excede todo entendimento. Certo? E aí, alguns dias depois, quer dizer, passou o fim de semana todo, quando foi na segunda-feira, a equipe que voltou, olhou o estado clínico dela, que estava ótimo, ela estava tocando terror dentro do hospital, né, brincando para tudo que é lado, já tinha sido soltinha do soro, né, tava. E aí, quando eles repetiram os exames, o exame constatou que aquele tumor tinha desaparecido. E eu sabia que já estava sumido desde aquele momento da sexta para o sábado. Então, quando você começa a compreender essa dinâmica e a desenvolver isso, porque, gente, não é simples. Eu estou explicando aqui de uma forma bem simples, para você aí, de repente, que está passando por alguma situação difícil, você, de repente, usar esse conhecimento com toda a tua fé, com toda a tua presença e você ter resultado. Quem sabe você que está assistindo aí está sendo curado agora. Eu acredito que você esteja recebendo essa cura. Receba, né? Você está recebendo essa cura. Mas eu sempre digo o seguinte, às vezes a gente quer conhecer mais, a gente quer entender isso melhor, porque não, por mais que as condições físicas digam, não, isso é impossível, para o espírito não existe impossível. Não existe. Para esse espírito, quando eu falo espírito, eu falo esse espírito único, né? E a gente vem aqui nesse espírito único. Que ferramentas nós dispomos para silenciar o ego? Primeiro vem o estudo. Você precisa realmente compreender. Eu vou responder essa sua pergunta que está pertinente ao que eu estou falando aqui agora, mas eu vou voltar nos comentários anteriores, tá, pessoal? Espera aí um bocadinho. Primeira coisa, você tem que ter entendimento. O ego, ele não é um inimigo, ele cumpre uma função. O problema é que, ao longo da trajetória da nossa educação, a gente deu espaço para o ego e ele tomou conta. Ele começou a achar que ele era seu dono. E a gente entrou bonitinho nesse papel, né? Dono de mim é meu ego. E aí ferrou. Porque o espírito ficou quietinho, escondido em algum lugar dentro de você. E o ego começou a dizer regras. Vai por aqui, não vai por ali. Você merece isso. Não, você não merece isso. Isso não é pra você. E vai lá e diga não, e diga sim. E faz isso. Não, isso é perigoso. Isso aqui não pode. Não, isso aqui não vai dar certo. O ego fica o tempo inteiro, né? Bloqueando as coisas. A gente foi dando ouvidos a isso. Quando, na verdade, você, como um ser espiritual, a partir do momento que você reconhece isso, você cria esse relacionamento, você sabe que é o espírito que governa tudo, toda a matéria, toda a condição mental, é o espírito que governa, e quando você vai se desenvolvendo, despertando, transcendendo a percepção do ego, porque a percepção do ego é do quê? Dos 5 sentidos. Quando você vai transcendendo essa percepção, e você vai deixando a sua mente crística assumir, e é ela que se relaciona, né, com o todo, ele vai ficando quietinho. O ego vai ficando lá quietinho no canto dele, cumprindo a função dele. Qual é a função dele? Executar tarefas. Né? Impedir que você faça xixi por aí de qualquer jeito, né? Não andar pelada por aí. Entendeu? O ego ele tem essa função de fazer com que você entenda que existem regras que você precisa seguir, óbvio, que você precisa ter controle sobre as suas situações fisiológicas, né? Óbvio. E aí, controle sobre isso, né? Não sair aí se sujando, se borrando toda por aí. Beleza? A função do ego é essa. Você diz assim, não, eu preciso executar um planejamento dessa forma. O ego, ok, o que você precisa? Eu preciso pegar uma condução para ir a tal lugar, preciso estudar a respeito disso, e o ego vai lá vai te ajudar a conduzir, a analisar aquilo e te ajudar a fazer. Ok? Ferramentas para lidar com isso tem várias, tá? Quando a questão do ego é muito emocional, de um emocional descontrolado, né? Quando é de um emocional que está totalmente descompensado, vamos dizer assim, aí você vai precisar de ajuda. Você não vai conseguir fazer isso sozinha. E aí tem vários recursos, né? Eu criei a reprogramação quântica emocional,
que é o que eu ensino, é o que eu ajudo as pessoas a sair mais rápido dessa condição entrelaçada de emoções densas que impedem a gente de pensar com clareza. É o que eu uso. Mas tem aí o Ho'oponopono, você tem aí a técnica de... gente, qual a outra aí que o pessoal fala muito? FT, né? Tem algumas técnicas que às vezes são mais demoradas e às vezes são mais rápidas. A reprogramação é super rápida. Às vezes em uma sessão você desemaranhou aquela rede toda, você já começa a enxergar com clareza e aí você respira para passar para a próxima fase. Então, qual é a outra fase desse movimento? Esse reconhecimento da fonte dentro de você. A gente precisa fazer o nosso ego, diminuir a intensidade dele nesse sentido, para que a gente possa realmente reconhecer esse espírito dentro de nós, que tá aí. Esse daí, para mim, de verdade, hoje eu vou dizer para você, é a tarefa mais difícil. Por que essa é uma tarefa mais difícil? Porque a carga de informações e distrações que a gente tem, e que são informações e distrações totalmente distorcidas da realidade, todas essas informações espirituais que a gente vê aí pela internet, muitas delas, não vou dizer todas, né, mas a grande maioria, ela está sempre embasada e empacotada no conceito de dualidade. E quando a gente fala de espírito, a gente não está falando de dualidade, a gente está falando de unidade. Entendeu? A gente está falando de unidade. E aí é onde todo mundo escorrega na banana, né? Porque o conceito de dualidade, ele cria teorias da teoria, e você fala, gente, eu não sei nada, eu tenho que aprender muita coisa, eu não vou conseguir isso. Só te distrai o ego, te mantém preso nesse emaranhado de pensamentos e você não experimenta o espírito. Você não vivencia a experiência do espírito. Eu sempre falo, experienciar o espírito em você é como você subir numa montanha e enxergar todos os caminhos. Quando você está distraído, que é o outro, gente, é o número 2 esse. Bebê, eu tenho 3. Hoje está todo mundo visitando a live hoje. Esse aqui é o Luke, o primeiro era o Darwin, agora é o Luke, gente, olha aí. O que é, bebê? Deixa a mamãe trabalhar, filho, deixa. Desculpa, gente, mas é que eles são assim. Então, quando a gente começa a compreender de fato essa relação, né, com o divino, a gente sobe na montanha, a gente olha todos os caminhos. Aí você vê qual é o caminho mais pedregoso, qual é o caminho que está cheio de distrações, tem caminho que está cheio de armadilha. Você começa a ver. E esse subir na montanha é quando você tem as chaves de interpretação, as chaves de entendimento de ensinamentos espirituais das mais diversas categorias, né? Você vai conseguir olhar para o ensinamento e dizer assim, isso aqui está fora do conceito espiritual verdadeiro. Está fora, tá? Aqui a base é errada. Se o conceito base é errado, todo o resto está errado. Aí você já sabe que aquilo não serve. Opa, vem correndo. Bebê, sai. Vai lá. Né? Se a base está errada, todo o resto está errado. Pare e pense, né? E aí, como que você chega nisso? Quando você acessa, quando você tem informações dessas chaves. E essas chaves só a metafísica aplicada dá. Essa metafísica que é baseada, sim, no ensinamento cristão. Porque Cristo foi aquele que mostrou na prática o funcionamento dessa relação com o todo. Ele mostrou isso. E aí a gente vai entendendo os significados, o sentido, o que realmente estava sendo dito, qual é o fundamento por trás disso, a chave que traz aquele entendimento. Que quando você tem essa chave que traz esse entendimento, isso só fortalece a sua relação com ele, seu espírito só fica mais aceso, mais forte. E aí a sua vida inteira, ela vai se alinhando. E onde você vai, você é uma bênção na vida das pessoas. Você é luz na vida delas. Para os seus familiares, para as pessoas que você conhece, para onde você vai, independente de onde você esteja, se for na sua religião, se for, né, no seu trabalho, não importa, as coisas vão entrando num ciclo de alinhamento e de ajustamento. E isso tudo acontece sem que você fique manipulando, nem que você fique manipulando nada. Opa, gente, meu gato, desculpem. Sem que você fique manipulando nada, sem que você fique fazendo tanto esforço. Você apenas trabalha pelo reconhecimento interior. Essas chaves, Bárbara, você que está inscrita no curso lá da Academia Espiritual, você vai receber.
esses entendimentos, essas chaves, são esses princípios que regem. Quando você entende o princípio, você começa a entender a chave daquele entendimento. Quando você pega aquele conhecimento que é trazido dentro daquele segmento, né, de estudo, você diz assim, qual é o princípio aqui? Você tem a chave para entender aquilo, você diz, isso faz sentido, não faz sentido, isso está de acordo ou não. Então, quem já está no curso, gente, até lá na Metafísica dos 12 Passos que você vai recebendo essas chaves, né? São formas de você entender o desenrolar, né, das interpretações, porque infelizmente algumas interpretações são totalmente distorcidas, né? Até absurdas. Mas quando você tem o fundamento, o princípio e essa chave, você fala, ok, né? Bom, isso aqui faz sentido, isso aqui não, isso aqui pode ser entendido de outra forma. E fora que o contato, né, com a própria fonte divina vai fazendo você compreender ainda mais a respeito disso. Gente, já são 11h19. Gente, parece que eu tô falando aqui há 10 minutos. Brincadeira não. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Eunice, querida, beijo. Nem vi que você tava aí. Deixa eu ver aqui, ó. A Lidier tá falando, eu tive um câncer de mama esse ano, mas senti que fui eu que quis pra mim essa doença pra eu poder evoluir. Ok, aí é aquela história, isso acontece, tá, Lidier? Isso realmente acontece. Você vai ter que ressignificar isso dentro de você. Você já sabe que foi você que quis para evoluir alguma coisa, mas entenda que tem uma crença aí que precisa ser desconectada. A evolução não precisa ser através de sofrimento. Tá? Ela não precisa ser através de uma doença, ela não precisa ser através de um sofrimento, não precisa. Então, se você corrigir isso dentro de você, do seu pensamento, você não reincide em doenças assim, tá? Começa a trabalhar nesse sentido, tá? Aí a Lidia tá falando, agora que eu fiz mastectomia e a biópsia deu tudo ok, parece que senti falta do câncer, meio louco isso. Aí é aquela história do que você está ganhando com essa doença. Você ganhou atenção, carinho, afeto das pessoas que você amava? Esse é o ponto. Que às vezes as pessoas criam doenças para ter esse afeto, essa atenção, esse carinho, essa importância, né? E isso é uma coisa que é ruim para você. Né? O que você precisa fazer? Entender que você é amada, infinitamente amada por essa presença dentro de você. E que independente do que as pessoas entregam a você, dão a você, você já é amada, né? Você já é muito amada. Então, quando você mergulha nesse entendimento, você vai curando essa necessidade, porque é uma carência, né? Você vai curando essa necessidade do outro. Você não precisa desenvolver uma doença grave para ter essa atenção, entende? É uma condição do teu emocional que está carente, querendo afeto e talvez não tenha tido na infância. Eu não sei da sua história, tá? Tô só... pode não ter tido na infância, pode não ter tido nos relacionamentos que você tem, e a forma que você teve de ganhar essa atenção foi essa, desenvolvendo essa doença. E agora você está reconhecendo que havia uma relação afetiva com a condição da doença. E isso não é bom para você, né? Não é bom, você sabe que não é, né? Por tudo que se passa e tudo mais. Então começa a curar esse sentimento. Né? Entenda que você é amada, independente do que as pessoas fazem. Porque quando você entende que você é amada, você se relaciona com essa presença dentro de você, com essa base no amor, a sua frequência é amor, naturalmente isso volta para você. Naturalmente isso vai. Aí seja o melhor para as pessoas, seja amorosa, seja amável, né? E isso retorna para você, obviamente, né? Tá bom? Deixa eu ver se alguém mais fez algum comentário. Eu que agradeço. A Mara está falando que está num ciclo de repetição. Onde foi que eu falei sobre ciclo de repetição, gente? Foi no Sentir e Fluir, né? Mara, depois me manda um direct que eu mando para você o link da página, porque ainda dá tempo de você assistir todo o seminário Sentir e Fluir. Eu falo sobre o ciclo de repetição e você ali vai entender isso e possivelmente vai conseguir dar um saltinho aí para sair dessa situação, dessa repetição, tá bom? Me lembra? Foi dada a quem quiser, né, assistir, quem tá aqui nunca viu e tal. Semana passada a gente fez aí a semana do seminário e todas essas aulas elas estão numa página no meu site, mas eu que tenho que enviar o link para você. Então manda um direct para mim que eu envio o link para você assistir. A Mara falou, acho que viu sobre essa história do DNA, né? Deus um código de Deus no nosso DNA é fantástico, né?
Isso, Nilce. No YouTube que eu acho que tem sim. Eu vi, era um documentário, eu vi um trecho. Eu não vi todo, porque não estava tudo, era só um trecho. Aí eu falei assim, puxa, eu tenho que procurar isso. Eu sei que era alguma coisa ligada ao designer, não sei se era designer humano, alguma coisa assim. E que tinha o estudo, né? Tinha uma parte desse documentário que falava desses pesquisadores. Eu achei fantástico, né? Eu verbalizo com medo porque eu tenho medo de me decepcionar. Pois é, aí você verbaliza com medo, o que você tem medo se concretiza. Esse verbalizar pelo espírito, ele não tem sentimento nenhum. Ele é um sentimento de convicção e que o resultado dessa verbalização é paz. O resultado dele é um completo estado de paz. É assim, uma certeza tão grande que uma pessoa se uma pessoa vier e disser o contrário, você vai dizer assim, esse cara tá doido. Porque eu sei que já está feito. Você entende? É assim, é difícil explicar. Porque é algo que, se você viver, você vai entender o que eu tô falando. Um dia vocês vão viver isso. Né? Assim, esse verdadeiro poder da palavra. E aí, quando vocês viverem esse poder real da palavra, vocês vão lembrar do que eu tô falando aqui agora. Então é isso, gente. Deixa eu ver se alguém mais teve alguma dúvida aí. Ok, seria a presença eu sou. Essa presença eu sou é um dos nomes, né? Que foi utilizado quando Deus se comunicou com Moisés, né? Eu sou o que sou. E a quem eu digo a eles que tu és, qual é o seu nome? E ele disse, eu sou o que sou. Mas você só ficar na expressão ou na ideia do eu sou, sem compreender o fundamento disso, é vazio, né? É vazio. Você tem que realmente mergulhar e compreender o sentido dessa expressão, desse nome divino, né? Do eu sou. Aí você vai ter efeito. A Déia falando sobre sente que a vida parou. Eu falei sobre isso ontem, na live de ontem. Não foi? Foi na live de ontem que eu falei. Eu vou subir esse vídeo no YouTube. Aí fica de olho no meu stories, que quando eu colocar o vídeo lá no YouTube, aí você assiste, porque eu falei exatamente sobre isso ontem. Foi sobre o movimento da vida, que é impossível a gente estar com as coisas paradas. Só ficam paradas quando a gente está parado. Então, nessa live de ontem eu falei bastante sobre isso. Não sei se você assistiu. Então, aí você dá uma olhadinha lá, tá? Então, quem quiser o link, gente, manda um direct, uma mensagem direta pra mim, tá bom? Que eu mando pra vocês. A Lidy também tá no Telegram, que bom. Telegram também é legal, né? Essa semana ainda vou fazer uns áudios lá, porque a gente tá só na divulgação, né, do trabalho, do curso, da abertura do curso aqui de metafísica. Estão abertas as inscrições. Quem quiser, sentiu aí que tá no momento de aprofundar, de conhecer mais, entra em contato comigo pelo direct, que eu passo as informações para você sobre esse curso, essa formação. Estão abertas até sexta, né? Amanhã nós começamos um grupo gratuito no WhatsApp por 3 dias, que é um grupo que vai explicar sobre princípios. Isso aqui que a gente falou hoje, da cura metafísica, a gente mergulha profundamente sobre isso nesse curso da Academia Espiritual. Dentro desse grupo eu vou trazer outros princípios que estão presentes lá no curso, para que vocês aprendam, que vocês entendam o que é isso, para que vocês consigam aplicar algumas coisas e ter realmente efeito, ter resultados, tá bom? Então, o WhatsApp é amanhã. Como é que você faz para você entrar? No meu perfil, quando você clica, tem um link lá que é uma lista de links. O primeiro link dessa lista, quando você clica, ele vai abrir o primeiro link da lista, ele leva você direto para o grupo do WhatsApp. Então é só clicar ali e você vai entrar direto no grupo do WhatsApp. A gente começa amanhã com esse grupo. Então vai ser amanhã, quarta, quinta e sexta. Sexta-feira ele encerra, tá bom? Sexta-feira à noite a gente encerra esse grupo. É só pra gente falar um pouco mais sobre metafísica de forma mais próxima, tirar a dúvida de vocês, a gente falar sobre a dinâmica toda do curso da academia espiritual, para quem gosta, né? Para quem quer entender isso melhor, para quem não quer ficar nessa história das balelas, né? Ficar nessa manipulação mental que cansa pra caramba. E para quem quer aprender, quem quer praticar, quem quer viver, né, realmente esse movimento dentro de si, né, quem se sentir pronto.
esse é o momento, tá bom? Então vamos pro grupo, vamos pros grupos, né? Que o grupo do Telegram é permanente, o do WhatsApp são 3 dias. E aí a gente tá seguindo, tá bom, gente? Agradeço a vocês por terem ficado aqui até agora. Então, se essa live fez sentido, né, para você, marca alguém, compartilha com alguém, né, que vai fazer, que precisa ouvir, né, esse ensinamento. Avisa aí para as pessoas. Essas lives que eu faço aqui, eu salvo e elas vão para o YouTube, eu vou colocando aos pouquinhos, às vezes elas levam 2, 3 dias, porque depende, né? Essa live tá longa, talvez eu não consiga nem salvar no meu celular, mas eu consigo pegar de outra forma e coloco no YouTube, tá bom? Então, eu agradeço a você por estar aqui até agora. Eu desejo de todo o meu coração que você seja beneficiado por isso, que se você tiver alguma coisa a ser curado dentro de você, que você já está curado agora, tá bom? Gratidão de todo o meu coração. Amanhã a gente volta aqui, que amanhã a gente vai ter live de novo. Eu vou ter uma convidada à noite, mas durante o dia, possivelmente eu faço mais uma live também, tá bom, gente? Tchau, tchau, gratidão, gratidão. Tudo de bom.